E aí, amigos do Rio Maframix, aquele bom dia para vocês. Estamos ao vivo com o vereador Denis Schobauer, o vereador da oposição, conhecido como da oposição, um vereador polêmico e um vereador que promete trazer revelações bombásticas aqui para nós durante essa entrevista. Então, quero convidar você desde já a curtir, a seguir a nossa página e acompanhar a sua entrevista. Estou já com o notebook na prontidão aqui. As suas perguntas nós vamos fazer em tempo real aqui ao vereador também. Vereador, selecionamos algumas perguntas, o público também vai poder fazer a sua participação. Bom dia, seja bem-vindo. Depois de 2 anos convidando o senhor vir aqui, o senhor me aparece nessa bela segunda-feira. Bom dia, vereador. Bom dia, Douglas. Rio Maframix sempre abrindo as portas, realmente há 2 anos. Nós vínhamos tratando somente de vir aqui, trazer novidades, fazer um bate-papo, principalmente, né? Porque as pessoas, muitas vezes, através desse bate-papo, é que compreendem o nosso posicionamento e o que nós temos a levar de representatividade à população. Então, eu agradeço desde já esse espaço. Estamos aqui, sim, para responder as perguntas programadas e não programadas aí, porque esse é o nosso objetivo, é de ser transparente e buscar a boa representação. Tá certo. Quero lembrar que esse espaço do Rio Maframix, né, é um espaço aberto para todas as pessoas, todos de Mafra, de Rio Negro, a participar. Eu tenho, inclusive, vereador, aproveitando o senhor aqui, tenho feito um convite à Câmara de Vereadores de Mafra, da mesma forma também há 2 anos, para que os vereadores venham conversar, trocar uma ideia, e a gente não cobra nada para isso. Infelizmente, os vereadores acho que têm medo, não aparecem, não vêm. Mas, de qualquer forma, acho que a imprensa ela está aí para mostrar, né, as partes boas, as partes não tão boas, e já estamos aqui. Assim que a galera começar a enviar as perguntas, a gente vai fazer para ti. Bom, primeira pergunta, acho que não daria para ser diferente. 2020 está chegando, as eleições municipais, e o vereador é um pré-candidato, pensa, sonha nessa majoritária. Qual que é a preparação sua para 2020? Douglas, eu, 2013, como todos sabem, eu deixei uma carreira militar no seu meado, né, com 15 anos de carreira militar na Polícia Militar de Santa Catarina, que me proporcionou aí esses 15 anos conhecimento de graduação, pós-graduação, conheci o Brasil aí pela Força Nacional de Segurança em várias missões, Rio de Janeiro, Mato Grosso, tivemos Lusiânia, também os arredores de Brasília, mas foi por um propósito. Deixamos a nossa carreira militar, né, para vir para a política, para dar o nosso potencial aí, para trazer com algumas inconformidades que nós no nosso dia a dia temos, nós tentar trazer o de melhor aí para a comunidade. A segunda fala na questão das eleições de 2020 estão se aproximando. Eu digo que é a comunidade mafrense, as pessoas, os amigos que vão nos provocando para alguns desafios. Então, se a população que nos relaciona, ela irá nos provocar para uma eleição na majoritária, quem sabe, não direi que não, né? Mas que precisa sim criar um vínculo de confiança, de legitimidade e, acima de tudo, de muito trabalho, porque o nosso trabalho é hoje e o povo espera os resultados que eram para ontem já. Então, nesse quesito, se for do anseio de muitas pessoas, muitos amigos e pessoas que vão nos conhecendo esse novo desafio, vamos ter um projeto sim daí. Vereador, o senhor tem falado reiteradas vezes, embora eu não tenha acompanhado as sessões na Câmara de Vereadores presencialmente, a gente tem assistido, hoje em dia as tecnologias, Facebook, WhatsApp, o próprio YouTube nos possibilita isso, né, assistir as sessões, e o senhor tem sido um crítico ferrenho à imprensa, inclusive falando de falta de espaço na imprensa. Já deixei claro no início da nossa entrevista, ele fiz uma provocação e o senhor entrou na provocação. Eu fiz um convite faz 2 anos que o senhor está esse convite aberto, assim como está para o senhor, para os outros 12 vereadores também, né? Os outros 12 também têm esse convite. Mas da sua parte eu tenho visto mais esse discurso de eu não vou dizer um discurso de ódio, mas um discurso reiteradamente falando, olha, a imprensa não tá fazendo papel, a imprensa não apoia, a imprensa não cobre. Eu até fico chateado como representante da imprensa. Por que essa birra com a imprensa? Então, Douglas, nesse momento já então se
a vossa pessoa está se sentindo também aborrecido com essas expressões. Realmente eu venho trazendo algumas expressões, porque eu vejo a nossa imprensa local, a nossa imprensa mafrense, bastante neutralizada nos assuntos mais de interesse da população mafrense, neutralizadas no ponto que ela que tem alguns patrocínios, alguns credenciamentos de publicações, ela se vê bastante neutralizada em divulgar assuntos de interesse da população, assuntos, quando o senhor também nos traz aí de fazer uma oposição, mas quero que todos saibam que a nossa oposição é naqueles fatos, naquelas circunstâncias em que exigem um posicionamento, exigem uma transparência maior. E nesse ponto, a nossa bandeira de campanha foi, e não pode ser diferente nos dias atuais, de que a transparência do dinheiro público ele precisa ficar evidenciada em qualquer administração, seja municipal, estadual e federal. Faltou transparência, faltou tudo numa administração. E quando traz alguns aborrecimentos, talvez eu não sou muito claro e conciso, eu irei dar mais nome aos bois, de que a nossa imprensa local mafrense mantém, então vamos já dar nome, o jornal Gazeta de Rio Mafra e o jornal Diário de Rio Mafra, ele mantém um credenciamento com o município, né, de que para publicar diversas matérias aí de licitações e tudo mais, ele busca verba pública. E eu percebo que há uma neutralização. Da mesma forma, a rádio também, a Rádio Nova Era, a FM, ela também, eu sinto uma certa neutralização naqueles conteúdos que é de interesse da população. Então eu peço desculpas aqui, porque eu sei que o senhor não tem nenhum vínculo legal, né, institucional com o município de Mafra, e daí se estendeu também essas críticas a essa importante ferramenta aí. Nesse quesito, levo a minhas desculpas. Desculpas aceitas, mais uma provocação. Quando, na época do impeachment, né, do ex-prefeito Eto, o senhor foi um dos nomes que levantou a bandeira, trazer o Wellington para cá. O senhor foi um grande incentivador dessa eleição tampão para que o Wellington fosse como é e como foi o prefeito então. E de lá para cá o senhor virou oposição. O senhor está se contradizendo? O que aconteceu nesse meio tempo que de amigo passa a ser inimigo? Não tem inimigos na política, Douglas. Se assim entenderem nos meus posicionamentos de representatividade, né, de ser um fiscal atuante, de onde estão indo as verbas públicas, há um equívoco. No meio político, nós temos, no dia que assumimos o nosso mandato, nós temos um dever de juramento, né? Isso foi lá em 2013, ainda com o governo Roberto Schulze, o Eto, e assim foi também no juramento e posse agora nas eleições de 2016, início de mandato 2017. Embora nós sermos os pontos fundamentais, né, no julgamento das infrações cometidas pelo Roberto Schulze na legislatura passada, em 2015, o qual culminou numa cassação de mandato do ex-prefeito Roberto Schulze, me incumbiu de forma bastante consciente de também agir com a mesma propositura, de ser firme, buscar e exigir a transparência, respostas de informações que muitas vezes não nos chegam e são respostas que nós precisamos levar à opinião pública, levar às pessoas que nos questionam em muitas frentes, em muitas ações, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A questão de nós trazermos o governo Wellington numa eleição indireta não quer dizer que eu preciso vou me sujeitar a ficar de joelho ao prefeito que nós trouxemos no município para fazer gestão dentro dos princípios, e eu sempre digo os princípios da administração pública que precisam ser seguidos. Primeiro, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.
todo emprego de verba pública tem que ter uma justificativa, tem que ser eficiente, porque senão, como também eu digo em várias correntes, o dinheiro vai pelo ralo. Então, nosso trabalho de oposição é naquilo que precisa ser feito oposição, naquilo em que as regras fogem ao seu controle, o seu segmento, e alguém precisa atuar. Né? E eu acho que é por aí que nós precisamos dialogar muito mais com a comunidade, se esse é o perfil de trabalho, de atribuição que nós estamos fazendo, ou realmente se estamos fazendo a boa representação. Se estamos sendo a voz da população mafrense ou não. E eu preciso dessa reflexão e preciso de vocês até que provoque um pouquinho mais qual é o perfil de vereador que a comunidade espera dentro das nossas limitações, que muitas vezes as pessoas que nos criticam, vereador, o senhor não faz projetos, né, projetos que possam trazer um crescimento na nossa cidade, um projeto que traga melhores condições de vivência em nossos bairros, mas só que tem questões de limitações legais de que projetos também que envolvem despesa com o erário, né, não pode ser proposto por vereadores. Nós temos os nossos projetos de leis não podem causar despesas ao orçamento previsto e votado ano anterior. Então, a gente fica bastante vinculado no aspecto legislativo de apreciar com bastante independência os projetos orçamentários e projetos que vêm do Poder Executivo Municipal, de financiamento de verbas para construção de vias e tudo mais, né? São financiamentos muitas vezes, como foi, e tivemos aí há 2 anos atrás um projeto bastante, eu já digo, nebuloso, porque ele não trazia um projeto de financiamento, e o último que o prefeito Wellington buscou, via BRDE, de até 15 milhões, não trazia para onde que estavam indo aquelas destinações, aquelas verbas. E daí, um ano depois, trouxeram que aquelas verbas iriam ser usadas no asfaltamento em São Lourenço. Mas para trazer firmeza no dia da votação, ainda pedi, e está gravado lá, que se constasse, então, as verbas, os asfaltamentos, as ruas, os prédios, as máquinas que iriam esses recursos estivessem dentro do projeto. Vamos errar não por omissão, mas pela ação, então. E até para a gente conseguir ter um controle e amarrar um pouquinho mais esses empréstimos de valores para que na hora H, que era para efetivar melhorias nos bairros, não saiam para comprar máquinas que muitas vezes não têm uma sustentação técnica e de ordem legal também, e aceitação da população que é representada por nós na Câmara de Vereadores. Fui bastante extensivo, mas eu acho que por aí. Tá? Vereador, me chama a atenção também, inclusive nesse episódio o senhor ficou carimbado como vereador que não queria trazer o asfalto lá para São Lourenço, foi uma publicidade negativa para o seu nome. E aí eu quero fazer a pergunta para ti, vamos falar da CPI daqui a pouquinho, mas antes de falar da CPI, eu queria lembrar ao senhor que o senhor tentou apresentar 4 outras CPIs e não teve apoio dos vereadores. Conseguiu agora, na 5ª tentativa, conseguiu abrir uma CPI. Os vereadores, eles estão contigo ou o senhor está vendo muito bicho-papão? Eu vou começar do início, não pelo fim. Quando o senhor fala, Douglas, de que nós tivemos uma percepção negativa daquele posicionamento meu, sabendo que eu era voto vencido, no empréstimo dos 15 milhões via BRDE, entendendo de que também esse aspecto negativo veio porque nós temos uma pouca oposição na Câmara de Vereadores, e o aspecto eu vejo negativo como maldade. Maldade para tentar me amordaçar, tentar me calar diante de circunstâncias que eu não posso arredar o pé. Eu digo o aspecto negativo porque o projeto do empréstimo dos 15 milhões, votado no dia 22 de dezembro de 2017, esse projeto já foi, ao meu ver, como goela abaixo para a Câmara de Vereadores votar numa sessão extraordinária. Eu já não concordo com esses posicionamentos, porque em 2016, na legislatura anterior, nós tivemos um desses projetos aqui que foi uma alteração, uma majoração na COSIP.
E dessa forma, recebemos grande crítica da população mafrense, por que não avaliaram melhores aquelas fórmulas tal, porque majorar o tributo da COSIP era uma necessidade real naquele momento, porque o que se arrecadava não pagava nem os custos da Celesc para manter as luzes ligadas. Só que aquela fórmula ali, nem a Celesc não conseguia nos dizer o quanto ia repercutir de forma positiva no erário para que tivesse um equilíbrio financeiro, né, na composição e na manutenção da iluminação pública. Ocorre que, então, vencido aquela etapa, ficou estabelecido de que para manter um equilíbrio de forma favorável e que não penalizasse tanto o nosso povo mafrense, poderia voltar outro projeto já de imediato na Câmara para equalizar dentro dos resultados que tivesse arrecadação. Mas isso nunca mais foi revisto. Então, é a grande crítica nossa, que de uma arrecadação de R$130 mil que tinha, foi para aproximadamente R$700 mil mês arrecadação. E as nossas luzes continuam às escuras. Vamos ver se agora, se aproximando das eleições de 2020, as coisas começam a andar. Então, na sua opinião, a Câmara de Mafra é omissa. Perfeito, a Câmara de Mafra ela fica omissa, ficam nós vereadores muitas vezes no mimimi lá na Câmara discutindo e não tendo ações e força para conseguir reverter algumas situações em que precisamos sentar com o prefeito e o prefeito precisa verificar algumas inconsistências ou alguns compromissos assumidos na hora da votação do projeto e não assim está se realizando. Vamos para a outra pergunta ali, a parte final da sua pergunta. Pode repetir? Eu perguntei para ti, vereador, a questão da CPI. Né? O senhor tentou 4 CPI e não conseguiu apoio. O senhor já falou que a Câmara é omissa. O que está acontecendo? O senhor está vendo muita coisa errada ou a Câmara que não consegue enxergar? Quem está vendo mais, quem está vendo menos, nesse sentido? Eu percebo que desde dessa nova legislatura, da 18ª legislatura, de 2017 a 2020, eu percebo de que há um excesso de preocupação do Poder Executivo em neutralizar os trabalhos da Câmara de Vereadores, que é um poder constituído de forma independente para agir dentro das suas prerrogativas, dentro do seu juramento. Então, nesse aspecto, eu vejo com esse excesso de preocupação, né, de buscar vereadores para participar no Poder Executivo com indicação de cargos. E aí nem vamos entrar no mérito se é o vereador que indicou, é o partido do vereador que indicou, porque já foi a vaca com o terneiro para o brejo. Né? E esse excesso de preocupação penaliza a representatividade que o povo precisa dos vereadores. E eu digo que essa representatividade está no aspecto, né, legislativo, de votar de acordo com o anseio da população, os projetos de lei que lá são postos, está no fato de fazer a vigilância, a fiscalização. A fiscalização muitas vezes não é uma boa expressão de dizer estou fiscalizando. Não, né, estou acompanhando então. Vamos trabalhar no aspecto de acompanhamento para não trazer esse aspecto pejorativo e negativo, quer dizer, faz oposição. Parece que fazer oposição é no aspecto de dizer assim, não querer que o município cresça. E esse muitas vezes é o discurso. É o discurso, sabe, o discurso de quem está gerenciando a administração e traz esse discurso para dizer que isso não é bom para os representados, para a população em geral. Então, eu tentei já e não estou conseguindo, tendo êxito. Né? Tivemos agora, na última semana, conseguimos abrir uma CPI com as 5 assinaturas, mas a gente vai em 3, 4 assinaturas e resbala ali num trabalho bastante forte do Poder Executivo para neutralizar e não deixar abrir CPI. E aí é o grande equívoco da própria administração, porque uma administração que preza pelo bom andamento da coisa pública, ele preza em abrir o baú da transparência. É o ditado popular. Quem não deve, não teme. Não tem rabo de palha, não tem medo de chegar perto do fogo.
Então, essa preocupação em demasiada de neutralização da Câmara de Vereadores, eu vejo que não é bom, né? E um governo ele não tem como perdurar por tanto tempo com esse tipo de práticas nos dias atuais, que abre-se o microfone e fala, né, para o planeta inteiro ouvir. Então, isso é um desrespeito total também dos princípios. E isso já ficou descumprido quando eu disse para o prefeito Wellington, na posse que foi na Câmara de Vereadores, e está gravado lá em junho de 2015, que se ele não agisse dentro daqueles princípios pelo qual nós trouxemos ele de um cargo do Estado, acreditando que era para ser a força do Estado, não para buscar verbas de financiamento, penalizando com juros, multas, encargos e tudo mais esses financiamentos, mas que era a costura política que Mafra teria, né, através do governo do Estado. E aqui que eu trago daí a vinda do prefeito Wellington do Estado, nós trouxemos também, né, também aí na sua gestão, o prefeito Wellington trouxe o supersecretário também, que eu tenho falado, né, que ele é um servidor do alto escalão de carreira do Estado de Santa Catarina, o secretário de Finanças, Renato Gondrich, que ele ficou gravado, e nós temos nos anais da Câmara gravado pelo prefeito, pelo governador Raimundo Colombo, na Ampla Norte, que diz que esse servidor estava sendo cedido para o município de Mafra sem ônus para o município. O salário hoje, o salário de um secretário hoje está em razão de R$ 8.000, R$ 8.500, né? É um salário muito superior a um subsídio de um vereador, né? O vereador ele recebe subsídio, ele não tem 13º, tem várias situações, mas não é para o caso, pode ser para uma outra fala. Mas em que o secretário de Finanças do município de Mafra ocupa um cargo no Estado e está cedido com ônus. Então ali já foi uma grande farsa, uma grande mentira quando foi para admitir, e ali já me trouxe preocupação com a lealdade, né, a nós, aos munícipes e às contas públicas. E para voltar ali ainda, tentei abrir uma CPI do CONSAB, do saneamento básico. Nós não temos saneamento básico no município de Mafra, né? Nós temos o início de um trabalho que se deu no governo Jango e parou ali. E muitas dessas verbas que estavam para ir para o saneamento básico, muitas dessas verbas foram utilizadas de forma irregular, fugindo das regras contratuais, pelo qual prevê a aplicação dessas verbas, e um desses fatos foi que nós não conseguimos 5 assinaturas para trazer a limpo no relatório final e dizer onde que foram de forma irregular as verbas apontadas no fato determinado, verbas do saneamento básico, através de um fundo de saneamento básico, que é uma participação que o município tem com a Casan. O município tem metade dos lucros da Casan, da conta da água que cada contribuinte faz lá todo mês, o município ele tem direito a metade desse lucro da Casan, justamente para aplicar em saneamento básico. Mas isso é uma caixa preta aí, é a galinha de ovos de ouro, que precisa ser muito vigiada, porque senão o dinheiro vai pelo ralo para fins obscuros e não bem compreensíveis, e a CPI só visa apurar isso. Vereador, nós falamos da Câmara, o senhor disse que a Câmara é omissa em relação a esses processos em que essas tentativas de CPI, de investigar e tudo mais. Agora, eu acompanhando as suas redes sociais, a gente observa que o senhor fez várias denúncias no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual de Santa Catarina, e até agora o Ministério Público não fez nenhuma apreciação disso, não divulgou nada, a gente não tem informação de que alguma dessas investigações estão em curso ou alguma coisa. O senhor acha que o Ministério Público, o que está acontecendo? Se a Câmara também não investiga, o Ministério Público também não diz nada, o que está acontecendo? Douglas, essa questão nos cabe a apurar de forma política administrativa, né, na Câmara. É uma prerrogativa que está e de forma específica nas atribuições da Câmara, através do regimento interno, mas que de forma concorrente o Ministério Público também pode ser provocado para também abrir inquérito civil e apurar de forma paralela, no seu âmbito, nas suas prerrogativas, aquilo que de irregular for apontado. Eu trago dessa forma. Então, esses pedidos de abertura de CPI estão sendo encaminhados também
para o Ministério Público. Eu venho há um ano tendo alguns protocolos já, né? E cada promotor ele tem a sua forma de atuação, os seus respaldos também, os seus critérios de avaliação de cada posicionamento. Mas eu te garanto, sim, que tem muitos pontos que foram passados que não tem como dar arquivamento para o caso. Mais cedo ou mais tarde virá. É uma pena que muitas vezes esse excesso de cautela do Ministério Público pode estar acarretando cada vez mais danos ao erário, danos aos cofres do município, e o prejuízo não é ao prefeito que está hoje, aos vereadores que estão hoje. O prejuízo é à população mafrense, é ao município que vem de forma já atrasada há muitas décadas, vem se perpetuando dessa forma. Então, a cobrança vem, sim, também as nossas interferências via Ministério Público, mas esperamos que tão logo aí algumas respostas ele nos dê, né, justamente por esse excesso de cautela que eu atribuo, né, porque as investigações eles vão num ponto, né, mas que depois é um processo acusatório, uma ação civil pública no Poder Judiciário para se fazer o processo acusatório, proporcionar ampla defesa ou contraditório, e não buscar via Ministério Público já esse processo acusatório em que não cabe nesse momento. Estamos indo para o nosso momento final da entrevista, vereador, mas eu ainda tenho mais duas perguntas aqui. Uma delas é relacionada, então, a essa CPI que foi aberta. A CPI ela conseguiu ali assinaturas mínimas necessárias. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, diz que foi um erro de digitação e que vai ser provado isso facilmente provado. A secretária usou a tribuna, inclusive, para dizer, olha, gente, é um erro de digitação aqui. Mas, enfim, a CPI está aí. Foi um suador para o senhor conseguir essa CPI. E qual que o senhor acha que é os próximos passos? O que vai ser os próximos passos da CPI? E o que o senhor avalia essa declaração da Secretaria de Educação, que foi apenas um erro de digitação? Douglas, erro de digitação é que eles estão dizendo porque nós elencamos 1 ou 2 itens ali com mais de 3.500% superior ao valor de mercado do serviço feito, né? Essa foi uma justificativa, uma resposta imediata, né, da secretária da Educação, que veio a representar o prefeito, porque a assinatura na licitação é do prefeito municipal. Então, vai dizer que não sabia isso, que é problema da secretaria, isso lá no relatório final que vai nos esclarecer. Mas só que parece, né, de que aqueles vereadores que não assinaram, que não colocaram... Nós temos 13 vereadores na Câmara, e somente 5 vereadores assinaram a abertura dessa CPI. É 1/3 dos membros da Câmara para a gente conseguir abrir uma CPI para investigar fato determinado. Qual é o fato determinado nessa questão desse processo licitatório 26 de 2018? É a aquisição de todos para a rede escolar de ensino. Ocorre que a manifestação já está vindo, né, dos vereadores base do governo municipal, que eu vejo que é muito prejudicial alguém trazer já de início uma defesa por algo que não foi investigado ainda. Então, como que ficará esses vereadores dentro da comissão e querem, parece que quase todos ou todos participar, vereadores da base do governo municipal, da base do prefeito, o Wellington Bielek, como que eles vão produzir dentro dessa CPI? Com que força eles vão buscar a verdade dentro dessa CPI? Então, dependendo da comissão, né, dos membros da comissão, se for para sorteio pelos líderes de bancada e a maioria estiverem à base do governo, já começa uma grande pizza a se apresentar como relatório final dessa CPI. De qualquer forma, eu estando ou não dentro dessa CPI, gostaria e quero participar dessa CPI, e a minha preocupação, o meu relato aqui é que, por uma questão lógica de caráter moral e ético, os vereadores que assinaram deveriam participar da CPI, porque é nada mais do que um processo inquisitório, né, da busca da verdade, de fatos, da investigação propriamente dita, em documentos,
em estudo realizado técnico, né, nas oitivas das pessoas envolvidas, desde das 3 empresas também que participaram desse certame, dos funcionários que, em tese, erraram, né, que teve um erro, né, de digitação, que nós vamos apontar vários outros erros, equívocos, então, né, dentro dos orçamentos levantados, dentro de outros equívocos de outros itens para outras escolas e não somente esses itens do CAIC ali. Então, nós vamos iniciar descascando esse abacaxi, mas já vai aparecer um pepino no meio e vai aparecendo outras frutas no meio. Agora, me preocupa porque parece que todos agora querem participar da investigação. Espero que não seja só para virar uma grande pizza e essa é a consequência final aí. Então, eu já falei para os vereadores se julgar suspeito, porque eles já fizeram defesa de forma aberta e expressa ao público, defesa que está tudo correto e não tem nada a investigar. Então, o que querem fazer no meio da comissão já para o quê? Para tumultuar e fazer virar uma pizza, para se omitir dentro do que deve-se buscar, né? E aí acaba amordaçando e tornando mais omissa ainda a nossa Câmara, né? Pelo qual foi uma das primeiras perguntas que o senhor nos fez aí. Vereador, nós temos aqui a primeira pergunta da Regiane, que diz assim: por mais vereadores como você que não tem medo e corre atrás da verdade. Regiane Edson. Bom, nós não temos outras perguntas e eu queria finalizar te perguntando o seguinte: se mais alguém quiser fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários e vai encaminhar ao vereador. Vereador, nós tivemos na última sessão um embate lá envolvendo o vereador Abel Bicheski e a vereadora Cláudia Bussi, né? Tiveram um embate, bateram boca entre eles, que é natural isso de um Estado democrático, você ter divergências de ideias. Agora, o que eu te pergunto, e o que me parece que está cada vez mais, é uma briga interna lá dentro. Está existindo isso? Está tendo essa... Qual é o seu ponto de vista em relação aos ânimos dos vereadores? Douglas, é natural num parlamento, né, na diversidade de ideias, na diversidade de pensamento, ter as divergências. O ato de falar, de discutir ideias em grupos, é isso mesmo. São discussões, né, são posicionamentos que levam para um resultado melhor, um resultado positivo, né? O que a gente precisa se posicionar, muitas vezes, é em posicionamentos e rebater posicionamentos que não atendem o anseio da comunidade, da população pelo qual nós representamos, né? Então, muitas vezes, a minha ideia de posicionamento pode não atender algumas classes, alguns representados, alguma população, né? Mas essa questão dos vereadores ali, é porque eu até sei a questão, porque o vereador Abel ele questionou, né? Questionou em uma resposta da vereadora Cláudia, que colocou de que o governo municipal, o governo Wellington, ele vem de forma rigorosamente atendendo às respostas de requerimentos, né? E o prefeito ele é obrigado a responder sob pena de denúncia de cassação de mandato. Veja o compromisso que tem com a transparência o prefeito em relação à Câmara. Que eu trago requerimentos precisam ser respondidos e, na prática, não estão sendo respondidos aqueles requerimentos que envolvem uma resposta mais detalhada e aqueles requerimentos mais polêmicos. E essa animosidade, essa certa rispidez que deu, foi que o vereador sim questionou a vereadora, talvez ela não de forma maldosa, trazendo essa resposta equivocada, né, de que estariam rigorosamente, o vereador já trouxe de que os requerimentos não estavam sendo respondidos. E eu tenho uma documentação, estou levantando também isso, porque só esse vereador que vos fala nesse momento, eu tenho, se juntar aí dos últimos 4 anos, eu tenho mais de 20 requerimentos que não tiveram resposta. E são requerimentos importantes. O último que foi aqui, não veio resposta também aí, veio à tona a questão das diárias dos vereadores, mas é a diária do prefeito também. Nós queremos saber o itinerário, para onde que o prefeito foi, qual foi a função, a finalidade pública, né? E os valores das diárias do Poder Executivo, do prefeito municipal, porque quem não tem rabo de palha, aquele ditado, não tem medo de esconder à população
os seus gastos. Né? Tem questões de requerimentos que nós pedimos, outros requerimentos, tem vários aqui, requerimento referente às máquinas da drenagem pluvial, máquinas adquiridas pelo Fundo de Saneamento Básico, que parece que foram dilapidadas em outras funções e hoje está sendo terceirizado todo esse serviço, o qual se contradiz pelo convênio assinado pelo governo Jango lá em 2007, que trouxe, sim, esse convênio, esse FUNSAB, né, o Fundo de Saneamento, para que investimento em máquinas e serviços se dessem com a força pública. Mas parece que o costume está de que tudo tem que terceirizar e, para mim, tudo que se terceiriza depende de uma averiguação e um olhar muito mais apurado por nós que representamos o povo. Acabei de sair agora de manhã já do centro de serviço, acompanhando, parece que chegou mais 5 caminhões terceirizados, agora no centro de serviço, lá dos 5 que tinha semana passada, de uma grande reflexão que eu fiz um mês atrás, da contratação de quase 3 milhões e 600, baixou para quase 3 milhões, né? Essa contratação de máquinas para dar um plus nas obras no município. É necessário, esse plus nas obras é necessário, desde que as nossas máquinas adquiridas, tem máquinas adquiridas com menos de 10 anos de uso que está encostado no centro de serviço por menos de R$3 mil o seu conserto. Então, o que justifica uma ação de contratar máquinas se você tem máquinas? Nós tivemos um certame licitatório, um concurso público que saiu para contratar servidores efetivos e já foram chamados. Onde que vai esse pessoal, então? As máquinas, onde que vão? Vão ficar pendurados num cepo por R$3 mil de conserto? Então, a nossa grande crítica que fazemos é naquilo que não nos convence. Aquilo que não convence nós, não convence o povo. E se as pessoas quiserem me provocarem, né, para me mudar de comportamento, irei mudar de comportamento, desde que seja plausível e sem intenção pessoal. Né? Porque muitas vezes a intenção pessoal tenta nos neutralizar. Não sei se eu respondi as perguntas, Douglas. Vereador, quero mandar um abraço, aproveitar aqui, para o vereador Helder Ginger, ele que está conosco, acabou de entrar aqui ao vivo. Um abraço, Helder, e já fazer o convite para todos os vereadores de Mafra estar presente aqui nesse bate-papo aqui que vamos fazer. Ô, vereador, o problema de Mafra, pelo menos nos anos que eu estive aqui, é essa briga política. Né? Tivemos os últimos 2 prefeitos aí praticamente com problemas, né? E essa briga, o senhor não acha que só agrava o problema de Mafra, essa falta de juntar ali os poderes para fazer o melhor para Mafra? Essa briga é boa, é necessária, mas também prejudica. Douglas, talvez dessa pergunta já venha uma contra-pergunta. Essa briga seria relacionada a quê, propriamente? A briga política que muitas vezes a base do governo municipal traz. Como assim essa briga? A briga na minha função, que eu preciso combater as irregularidades, as ilicitudes, os jeitinhos de neutralizar a Câmara, né, que muitas vezes de forma não prevista é feito. Como é que é essa briga? Poderia nos detalhar dessa questão, Douglas? Perfeito, vereador. Durante as últimas eleições, nós tivemos prefeitos eleitos que foram cassados, né? E, pelo que o senhor diz aí, tem tudo, prova para o atual prefeito também ser cassado. Né? Aí, tirando essa questão da fiscalização, do que tem que ser feito, nós termos um terceiro prefeito cassado, não agravaria mais a situação política de Mafra, o prestígio de Mafra que está tendo? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Olha, Douglas, eu não vejo como prejuízo e não vejo como briga política. A briga política ela só é instaurada quando as regras não são cumpridas, quando o juramento não é cumprido. E pior da cidade que tem unanimidade, né? Principalmente no governo que nós trouxemos para gerir no município de Mafra, que não aceita a transparência, eu digo isso, que neutraliza o poder e dever de atuar da Câmara de Vereadores, que não aceita a abertura de uma CPI, é visto como oposição, deveria ser visto como situação de que uma grande harmonia do município está havendo, porque estamos abrindo uma comissão parlamentar de inquérito para investigar fatos irregulares, em tese, que nos chegam,
fatos irregulares, fatos ilícitos, condena ao erário que nos chegam, e a grande harmonia é nós, vamos fazer essa reflexão, é nós levantarmos todas as circunstâncias, chegar no relatório final e chegar na tribuna da Câmara, no seu espaço aqui do Rio Mafra Mix, e trazer, pessoal, aquele levantamento, aquelas condicionantes que levaram ao fato determinado aberto a investigar, não é briga política. Nós temos que tomar um cuidado, porque nós estamos de trazer em briga política, nós estamos deixando espaço para essa harmonia mascarada, muitas vezes trazida aí, que agora a Mafra tem harmonia, ela não venha a induzir e condicionar o nosso povo mafrense a viver nesse marasmo político, a viver sobre irregularidades e ilicitudes, que tudo pode aqui e nada acontece. Então, nós temos que tomar um cuidado nessa questão da harmonia, que Mafra hoje vive numa grande harmonia. Por quê? Porque o vereador conseguiu os espaços de cargos e vantagens que ele queria lá com o prefeito? É essa harmonia que vocês querem? Né? Ou a grande harmonia é levar o outro discurso também. É levar o discurso da harmonia de que quem não deve não teme e não vai impedir e não vai negociar com os partidos e vereadores esse apoio para que não se abra as investigações nas irregularidades constatadas. A harmonia deve haver entre os poderes. É preceito constitucional, sem sombra de dúvida. Mas é harmonia em que cada poder respeita as atribuições do outro poder. Quando tem um poder que faz gestão, está para fazer gestão de aproximadamente 150 milhões de reais, que é a receita corrente líquida hoje que o município de Mafra arrecada, esses 150 milhões de reais precisam ser canalizados dentro dos planos de gestão que está previsto no orçamento e das necessidades aí do nosso centro, dos nossos bairros, mas que não seja usada para neutralizar o outro poder, né, por acertos partidários e tudo mais. A costura política faz parte e é necessária para ter os projetos aprovados. Mas quando vem a neutralização de assuntos importantes que precisa autonomia, quando precisa votar, uma abertura de uma CPI, um encaminhamento para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, essa harmonia nós deveríamos ter dentro da Câmara de Vereadores, que não estamos tendo. Né? A harmonia de nós cobrarmos. Só que eu devo ter mais de 30 requerimentos de outros vereadores. Se quiser ver, eu tenho requerimentos não respondidos de outros vereadores aqui. Ó. Nós temos aqui algumas que é meu, sem resposta. Do Elcion José Petres tem um sem resposta, informações. Nós temos do José Marcos Vitti, nós temos requerimento sem resposta. Nós temos requerimento sem resposta aqui de vários outros vereadores. Então, se nós tivéssemos harmonia, realmente, nós cobrávamos do prefeito e não vimos na Câmara defender uma prática que não está ocorrendo para manter essa harmonia mascarada. As pessoas elas estão acordando aos poucos. E é justamente essa compreensão que nós temos e agimos, independente de projeto futuro político aí evidenciado ou não. Vereador, na sua opinião, qual que deveria ser o perfil do próximo prefeito para que a sociedade, então, não vote, como o senhor tem falado, escolhendo mal? O senhor fala que a Câmara é omissa, o prefeito deixou a desejar, para que os mafrenses façam um voto de coerência dentro da sua visão. Qual é o perfil do próximo prefeito? O que a população precisa procurar para quando for eleger, então, o sucessor? Olha, Douglas, é bastante pessoal, porque cada um compreende o ato de fazer uma gestão de uma forma. Né? Nós precisamos politizar um pouquinho mais até a nossa sociedade. Né? Então, nesse quesito, a primeira preocupação nossa é de que o próximo prefeito que venha gerir esse município tenha coragem. Primeiro, de coragem de enfrentar essas contas gigantescas que está ficando já no discurso dessa grande harmonia aí, né, da base do governo municipal, né, contas que eu relaciono aqui do Instituto de Previdência do município, que está se agigantando de forma astronômica essas contas. As contas vêm de governos anteriores, mas da forma que ela está agigantando nessa gestão me preocupa e eu não tenho como aceitar isso, porque não se recolhe mais os valores patronais
do IPMM, do Instituto de Previdência do município de Mafra. E a população nos pergunta, mas e o que tem a ver comigo? Tem a ver com você, cidadão mafrense, sim, com todos nós, porque isso, quando vier aí, e já está vindo os aportes anuais para manter um equilíbrio financeiro, isso sai da educação, sai da saúde, sai do tapa-buraco que merece e necessita os bairros, sai do fortalecimento da equipe de pessoal, esse amparo financeiro que é necessário ao município. Porque fica fácil, né, ter a maioria dos vereadores e todos os encargos sociais do patronal, que é devido pelo patrão, pelo prefeito, ao instituto, remete à Câmara e joga para os próximos prefeitos pagar. Remete à Câmara e joga para os outros prefeitos pagar. Esse ritmo ele vem de 10 anos, Douglas, 10 anos, mais ou menos, mas não com a intensidade de que não se paga mais o patronal e tudo se joga para o Instituto. E tanto que eu digo que agora teve um acréscimo aí, segundo as finanças, de 13 milhões no superávit de arrecadação. Né? Isso vem também a trazer um equilíbrio nas contas de pessoal, para não estourar o pessoal as despesas com o pessoal do município, mas isso, essa questão aí, ele vem também a trazer uma certa preocupação, porque como que diz que teve um superávit de arrecadação nos fundos, nas receitas e tudo mais, se daí não e chega na hora, diz que daí vem que o município está quebrado. Precisamos reparcelar mais 6 milhões do IPMM porque está quebrado. E aí os aportes, eu até já levei, registro a público, levei ao conhecimento do Ministério Público em forma de petição inicial a questão do não cumprimento da própria legislação municipal que o prefeito conseguiu a aprovação na Câmara de Vereadores de fazer os aportes anuais, que é um equilíbrio financeiro das verbas do IPMM, o qual há 4 anos ele já não vem cumprindo a lei que ele mesmo criou. Isso é outra infração grave administrativa e que cabe também uma denúncia de cassação de mandato do prefeito que descumpre leis. E a sua própria lei é mais legítima e jamais ele pode pecar, né? Ele pode descumprir uma lei criada por ele mesmo. Mas que tamanha harmonia que tem Mafra que nós não entramos com nenhuma denúncia ainda de cassação, Douglas. Nós estamos entrando com CPIs para investigar. E imagine só se nós entrar com uma denúncia de cassação. Então, esse vereador vai para uma cruz daí. Vai para uma cruz que quer desequilibrar, que quer, né, promover a discórdia da política mafrense. Não caiam nesse discurso da discórdia de briga política. Não caiam nisso, porque nesse conceito estão enfraquecendo a nossa força de buscar a verdade, a transparência e a nossa atribuição. Vereador, o papel da imprensa é provocar, né? Então a gente provoca para tirar essas declarações. Olha só, o senhor tem aqui um amigo, Clinton de Amorim, diz assim: esse é o grande vereador que luta pelo povo. O senhor está bem com o povo, hein? O povo gosta do senhor pra caramba. O Clinton, bom dia, Clinton. O Clinton, eu vejo as manifestações no Facebook, como de outros amigos aí, não conheço pessoalmente, geralmente, esse pessoal, mas que hoje, com essa força das redes sociais, a gente parece que tem mais amigos virtuais aí que acompanham o nosso trabalho do que de forma presença física, que faz o calor humano é muito importante, olhar no olho, perceber a vibração e a presteza. E esse pessoal aí que dão o nome, né, aos bois nas redes sociais, esses são grandes guerreiros aí que a gente até provoca eles aí para virem mais para o contexto político. Quem sabe daqui a pouco até disputar uma eleição, porque mais pessoas boas nós estamos esperando nesse meio, para nós formar um grande grupo, né? É nesse sentido. Então, o Clinton aí, só trago aí o registro aí de que é uma pessoa bastante preocupada e vir a opinião pública trazer são para poucos. Muitos visualizam, muitas vezes não dão nem curtem tal, porque também as perseguições vêm, os acompanhamentos das expressões vêm nas redes sociais, e eu quero parabenizar a coragem e buscar mais gente com essa coragem de falar, porque só traz um ânimo maior, um gás maior aí para nos motivar a enfrentar muitas vezes uma correnteza do dinheiro, do poder e das alienações que está por trás de muitas gestões. Vereador, eu quero agradecer a sua presença do Rio Mafra Mix e em nome do Clinton,
também dizer para ele que o legal de você fazer um trabalho e mostrar o seu rosto é muito interessante. Porque nas redes sociais hoje as pessoas criam lá perfis fake para atingir, acusar, né? Temos aqui o professor Arlindo Costa. O Schobauer não anda lendo minhas críticas. Ô, Schobauer, tem que ler lá a crítica do professor Arlindo. Um bom dia para o Arlindo Costa aí, está nos acompanhando. O Arlindo é nosso amigo, esteve algumas vezes, não sei nessa legislatura, mas já esteve na Câmara também. Precisamos dialogar sim, Arlindo. Eu realmente ando bastante ocupado e sobra muita atribuição, muitas tarefas. Eu não tenho somente também a Câmara, eu tenho a minha agricultura nos sábados e domingos, eu tenho meu reflorestamento. A gente trabalha aí bastante também, mas até como uma forma de subterfúgio, como uma fuga que a gente busca aí em outras atividades, porque senão nesse meio político a gente pira. Estou à disposição, sim, vamos dialogar, o que for para somar, estamos juntos. Vereador, então agradecendo a sua presença, quero convidá-lo para voltar outras vezes, mais vezes no Rio Framis, agora que o senhor já conhece o caminho das pedras, né, que trilha esse caminho mais vezes, para a gente falar também de projetos, de ações, de outros trabalhos também, que o senhor tem desempenhado um bom papel aí frente à Câmara de Vereadores, né, tem feito um trabalho, o seu trabalho, da sua forma, tem feito esse bom trabalho. Então, até a aprovação que se tem nas redes sociais foi aprovado pela população, porque acho que ganhar uma eleição é fácil, agora uma reeleição já é mais difícil, porque aí o eleitor já pode ter algo para balizar, para avaliar, né? Então, seja bem-vindo para retorno de mais vezes, para a gente falar sobre tantos projetos aí, tantas ações que com certeza você está fazendo e que vai fazer a diferença aqui em Mafra. Vereador, muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana. Uma boa semana a todos. O que nós esperamos, sim, do nosso mandato é aquele juramento, aquela presteza elencada naqueles meses de campanha. O que esperamos do prefeito também é um mínimo de consideração naquele registro no Tribunal Regional Eleitoral das suas atribuições, das suas propostas de campanha. E é isso, assumir cada um o seu papel sem precisar se vincular e sem se desviar pelo caminho. Meu bom dia, Douglas, obrigado pela oportunidade. Estaremos mais vezes, se assim for oportunizado, né, como o senhor várias vezes nos convidou. E quero agradecer a todos aí que estão ao vivo, online, aí nos visitando, e aqueles que virão aí pela frente a visitar essa importante página. Finalizamos aqui, então, reafirmando o convite aos demais 12 vereadores que estão sendo convidados reiteradamente e não vêm dar uma entrevista. Bom, em escrito também vai ter essa reportagem. Ficamos por aqui. Rio Mafra Mix, aqui você sempre bem informado.